Então, esses artigos eram todos vendidos em Roma. Roma era uma metrópole, um centro urbano, onde se vendia de tudo e se comprava de tudo. Vendiam-se até mesmo corpos e vendiam-se almas humanas. Esse era o retrato do mundo no tempo em que o Evangelho começou a ser pregado no mundo. Vendia-se tudo, não havia ética, não havia noção de certo e errado, porque o panteão romano e grego, ele era formado por deuses que se deixavam levar pelas próprias paixões. O Zeus, que era o deus máximo ali no panteão grego e romano, ele se transformava em chuva de ouro para ter uma relação com uma menina que encontrava no campo, ou ele se transformava num touro. Então os deuses eram movidos por paixões, os deuses eram aéticos. Os deuses gregos e romanos não tinham moral nenhuma, não tinham nenhum senso de certo e errado, podia tudo, pode-se fazer qualquer coisa. O Evangelho nasceu nesse meio. Só que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O Evangelho transforma, o Evangelho muda não só uma pessoa, mas muda uma sociedade. E pouco a pouco o Evangelho, como fermento, foi levedando a massa no Império Romano. O Império Romano foi sendo transformado. E logo as pessoas começaram a ter noção de que existe um Deus vivo e verdadeiro e que esse Deus tem o padrão do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro, do que é falso. E, portanto, as pessoas começaram a viver a vida de acordo com o referencial do Deus bíblico. E logo elas começaram a saber que é certo essa prática e essa prática é errada. Começou a haver uma clareza muito grande acerca do modo como as pessoas deveriam proceder. E isso não apenas nas relações humanas, mas inclusive nas relações econômicas. Durante muito tempo, durante 1000 anos da Idade Média e logo depois da Idade Média, a prática da usura era condenadíssima, exatamente por causa da consciência que as pessoas tinham do poder de corrupção do dinheiro. E elas sabiam medir isso é certo, isso é errado. Podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo outro. Então, durante mais de 1000 anos, a fé cristã influenciou a Europa, influenciou o pensamento na Europa, e o dinheiro começou a não ter esse valor que tinha no Império Romano. Mas lá, depois desses 1000 anos da Idade Média, começamos a Idade Moderna, com os seus ideais do humanismo, houve o período ali do Renascimento, e pouco a pouco as pessoas começaram a ter uma outra mentalidade de certo e de errado. Mas ainda a Europa era cristã. E ainda se confiava e se acreditava num Deus que dirige todas as coisas e que estabeleceu leis para todas as coisas. Mas no século XIX e início do século XX, começou um movimento na Europa sobre a morte de Deus, de que Deus não existe, de que não precisa de Deus. E, portanto, se não existe Deus, não existe referencial de certo e errado. Não existe referencial de verdadeiro ou falso. Então, tudo é certo, tudo é verdadeiro, tudo pode. E, portanto, numa sociedade onde não se acredita em Deus, vender corpos, vender almas humanas, vender qualquer coisa é tido como certo. Vivemos hoje um contexto muito parecido com aquele contexto do século I, onde não existe a convicção e a consciência de Deus, pode tudo. Porque não existe um referencial de certo e errado. Caminhamos durante muitos anos com a referência de Deus na sociedade. Portanto, as pessoas sabiam, isso é certo e isso é errado. A luta para acabar com a escravidão aconteceu em cima disso, com William Wilberforce na Inglaterra. Mas eles são gente como a gente. Como que nós podemos escravizar os negros? Isso é um absurdo. Foram criados à imagem e semelhança de Deus. O referencial é Deus, do certo e do errado. Mas no século XIX e século XX, Deus foi banido das escolas, foi banido da política, foi banido da economia, foi banido da sociedade. Portanto, as pessoas perderam o referencial daquele que estabelece o caminho certo e o errado. E tudo, portanto, foi tornado possível, e até mesmo isso, um filme que é feito a partir de uma moça que vende a virgindade. Talvez seja até coerente tirar Deus seja louvado da nota, né, da nossa nota financeira. Pois é, porque mas teve um que disse o seguinte, que mas pensa bem, então os deuses sejam louvados. Mas pensa bem. Eu acho que a questão não é essa.
Não é questão da nota ou questão da expressão. É a força do dinheiro, é o que representa o dinheiro. Não, mas o dinheiro só tornou o que tornou porque as pessoas perderam o referencial de Deus. Mas você percebe que nessa matéria... Veja bem, Gustavo, nessa matéria, é interessante que esse ato não pode ser praticado dentro de uma nação, porque as leis não permitem. Então, ainda que nós tenhamos hoje uma sociedade onde se compra tudo com dinheiro, nós percebemos que em algumas sociedades ainda relutam com alguns valores. Então, por exemplo, isso não pode acontecer no Brasil, por exemplo, porque a lei não permitiria ainda esse que ato. No Brasil existe a prostituição. Agora, nessa semana, algumas semanas atrás, veio à luz de pessoas que compravam a virgindade de meninas indígenas, no Amazonas. Então, isso acontece, só não recebe essa repercussão que recebeu o caso dessa menina, porque o cara quer vender o filme. A prostituição, meninas que são vendidas na Índia, meninas que são vendidas aqui no Vale do Jequitinhonha, no Nordeste, no Amazonas e no mundo todo. Acontece que esse homem publicou isso. Eu quero mostrar que isso tem acontecido porque a sociedade tem perdido o referencial de Deus. Por isso que isso acontece. Hoje não existe uma linha que as pessoas podem perceber e usar para medir a conduta delas. Hoje o mundo é medido pela própria pessoa. O homem se tornou a medida de todas as coisas. E, portanto, se o homem entende assim, bem, o que eu estou fazendo eu acho que é certo, então dá certo. Porque não existe nenhum outro referencial, nenhum outro padrão a partir do qual ele é chamado para medir a vida dele. Agora, alguns argumentos da própria matéria dizem o seguinte: é uma discussão interessante, é uma discussão importante, porque levanta outros padrões, principalmente o da clandestinidade. E aí tem a questão de comprar a virgindade das meninas. Nas comunidades ribeirinhas acontece muito isso também. Nós temos também algo que foi citado aí, que é o mercado negro de venda de órgãos humanos. Eu estou precisando de um dinheiro, eu posso vender o meu rim. Eu não sei lá qual o valor, há pouco tempo atrás eu vi, era 50 mil, 70 mil reais um rim em perfeito estado. Pode vender a córnea dos olhos, você pode vender isso. E isso acontece. E é interessante, porque na matéria tem um lado que defende que isso é viável, que isso é possível e que isso é lícito, que é o direito que alguém tem de negociar aquilo que é dele. E do outro, uma pessoa que defende que não, nós não podemos perder o pudor ou entregar tudo a esse contexto. Eu vejo que pessoas que não têm um referencial de Deus, elas vão caminhar por isso. Mas aí não existe alguém do outro lado que clama? Deixa o Fernando falar uma sociedade sem Deus não existe ética. Se não existe Deus, não existe nenhum referencial de certo e de errado. E, portanto, não existe ética. A sociedade sem Deus caminha para esse lugar de anarquia total e de niilismo total. Só a respeito daquele negócio de Deus seja louvado, ser tirado das notas. Sim. É preciso pensar o seguinte: quando fala em Deus, ele pode ser o Deus do Buda, pode ser o Deus... Ali é interessante. Você entendeu? Qualquer Deus. Então não está discriminando nenhuma religião. Esse Deus seja louvado não é uma religião. Mas ele é interessante que a bancada evangélica, na época que se reuniu, e quando veio o plano real, com o Sarney, e decidiram. Então ali a gente entende, tudo bem que é uma jogada política, uma perseguição, e ali é uma pessoa em si, é um promotor que quer destituir aquilo. Parece uma briga pessoal. Mas é um reconhecimento, vamos falar assim. Pode ser até o Deus do candomblé, a grosso modo, Deus seja louvado, vamos reconhecer que Deus não domina na nossa sociedade. Dele, né? Mas vamos ouvir o Fernando um pouco também. Uma coisa curiosa que a gente aprende é o seguinte: nós ocidentais fomos criados numa cultura e na moral judaico-cristã. A nossa legislação é toda baseada nisso. E depois da Declaração dos Direitos Humanos, que a ONU fez em 1948, quer dizer, quase 65 anos atrás, no mundo contemporâneo hoje nós não podemos aceitar algumas coisas que andam acontecendo e destruindo os direitos e a moral de algumas pessoas. E esse professor que aparece aqui, esse filósofo aqui de Harvard, esse Michael Sandel, o que ele faz é acender uma luz, é soar um alarme. Opa, até onde nós podemos ir? Que uma coisa o dinheiro faz, ele é uma ferramenta de um mercado. Então você usa essa ferramenta de mercado para poder fazer
com que a economia desenvolva, gere emprego, gere riqueza, o país cresça. Todo mundo está atrás disso. O fato é quando nós deixamos de ser simplesmente um sistema de mercado e viramos uma sociedade de mercado. Aí ele pergunta, opa, até onde ele vai? E eu tive a curiosidade de ouvir um vídeo dele no YouTube. O cara, a primeira aula dele em Harvard sobre justiça. Mais de 4 milhões e 100 mil pessoas, está lá no YouTube. Você procurar lá, você vai achar. E ele começa a aula dele fazendo umas perguntas. E são muito interessantes. A primeira é o seguinte, ele vai contando casos. Imagine você dirigindo um carro na chuva, numa estrada, e o seu carro acaba o freio, e a menos de 200 metros tem 5 trabalhadores. E a única saída, você vê que não tem jeito, você sabe que você vai atropelar os 5 e matar os 5. A única coisa que você vê é um desvio, e tem uma pessoa sozinha num desvio. E você vai matar esse um se você entrar no desvio. O que você escolhe? Mas aí uma resposta é uma pergunta da ética. Peraí, deixa eu terminar o que ele fala. A segunda dele, ele fala o seguinte. Então agora imagina uma segunda situação. Você não está dirigindo o carro, mas você está vendo o carro dirigindo e ele está naquela mesma situação, onde ele vai atropelar 5, ou então ele pode atropelar 1. Depende de quem é o Mas antes dele chegar, tem uma ponte. Tem uma ponte. E em cima dessa ponte tem um homem grande, gordo, velho, e querendo suicidar. E se você empurrar esse cara na frente do carro, o homem grande, gordo, está tentando suicidar, vai parar o carro e os outros 5 e o outro também vai ser salvo. O que você faz? Olha as perguntas dele. Aí ele chega num outro ponto. Você imagina você está no hospital, chegam 5 pessoas e precisam de órgãos em menos de 1 hora, 2 horas. Se você não conseguir órgão para eles, eles vão morrer. E de repente você abre a sala do lado, tem uma pessoa descansando, quietinha, ele fez os exames dele lá, e você pensa assim, puxa vida, se eu tirar os órgãos desse cara que está descansando aqui, eu salvo 5. Até onde o dinheiro tem que ter limite? Porque hoje o que nós vemos, crianças sendo sequestradas, pessoas sendo sequestradas, o dia apareceu aqui, foi uma polêmica que o Brasil não gostou do filme. Mostraram turistas americanos vindo aqui no Brasil para a praia, bonitinho, bacana. Sendo sequestrado. Deram droga para os caras e depois, quando os caras acordaram no outro dia, um estava sem um rim. Ah, mas o dinheiro paga. Então está pagando o quê? Está invadindo o direito de outro. A gente aprende na escola de direito hoje que o meu direito vai aonde termina, o direito do outro começa onde termina o meu. O meu só vai aonde começa o do outro. Ou nós vamos levantar a bandeira do debate e dizer, opa, até aqui pode, se você quiser vender suas coisas, você vende, você faz o que você quiser da sua vida, mas você não vai tomar isso de outro. Você não vai abusar a vida de terceiro. A Declaração dos Direitos Humanos é... A menos que você pague, né? Você faz isso. Negociar é um entre o outro. O que essa menina fez, o que ela fez, está lá, ela não pode ser incriminada por ninguém. Ela vendeu a própria consciência e fez o que ela quis. Os nossos políticos e líderes políticos do governo anterior, do último mandato, foram todos condenados ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Compra de votos. Ou você põe um basta, ou então acabou. Se o Supremo Tribunal não tivesse julgado culpado e criasse uma pena sobre essas pessoas, o Brasil ia explodir em corrupção. A grande realidade que esse julgamento fez foi o seguinte, não foi quebrar a corrupção, não vai acabar a corrupção, mas mostrou que impunidade acabou. Essa é a grande mudança, mas a lei diz, e o governo quis, e o povo cobrou, que até aqui pode, o limite é esse. Nós temos valores e nós não aceitamos compra de voto.